Alô, alô? Tem como, tudo bem? Só para avisar que já está sendo gravado, filmado e transmitido já, tá? Os dois microfones já estão ligados, tá bom? Já tá, Aí já o som que está saindo, que vai estar falando aqui, já está sendo transmitido. tá. Tem como arrumar alguém? Tem. Alguém? Tem mais, duas, três, duas tá bom, né? Peraí. Mandei já lá. Tá, depois, é no final que eu digo. Não tem pessoa para vir embaixo da casa agora. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Você quer que eu deixe isso lá no cantinho? Quem vai entrar na mesa? Eu e o seu Jorge. Não pode explicar nada. Isso. Tá, obrigado. Apresentá-lo, na posição de apresentar.
Eu vou abrir e apresentar o negócio do Alexandre, só tem abacaxi para resolver. o que foi? Agora eu vou da cozinha. Calma. Som. Vou respirar, Alexandre. Não, tudo bem. Uma coisa rápida. Aham. Escolha, posso. Iniciar. Quando tiver pronto, quando tiver pronto. Já? Já, vou. Bom dia a todos. Com muito prazer, eu abro o Centro de Estudos de 2019. Né? Aproveitamos para informar que esse ano as palestras do IPUB elas serão transmitidas por webconferência, né? Como um grupo de interesse especial, SIG, né? Composto por Telesaúde, IPUB, UFRJ, RUT, RNP. E isso vai virar um curso de extensão, né? Já virou um curso de extensão, houve uma procura muito grande, né? E esse curso se chama EPSAMP, Educação Permanente em Saúde Mental e Psiquiatria. Tá? Esse curso, né, vai possibilitar uma interação entre palestrantes e os integrantes das instituições, uma rede de comunicação, uma troca de informações. Realmente vai ser uma experiência muito rica, e isso vai ampliar, digamos assim, a divulgação do Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu queria parabenizar 3 grandes personagens que contribuíram para a fundação do EPSAM, né? As professoras Fátima Melca, Maria Cavalcante e Andréa Desandes. Nosso muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o diretor do Instituto de Psiquiatria, professor Jorge Adelino, né, que vai abrir o Centro de Estudos de 2019 com a palestra Documentos Médicos Legais. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu achei conveniente, quando o Alexandre me convidou para fazer uma palestra inaugural do Centro de Estudos nesse ano, eu achei interessante trazer um assunto que parece ser um assunto simples, que de fato é, mas é muito significativamente esquecido pela maioria dos médicos. E a toda hora, mesmo aqui no Instituto, não é raro que a gente surpreenda um documento médico legal escrito de modo equivocado, né? E eu também, no meu consultório privado, com frequência recebo telefonemas de colegas até da minha idade, né, quase, me perguntando como devem fazer isso ou aquilo, porque eles ou se esqueceram, ou nunca souberam, enfim. E aí, de repente, acontece um problema na vida do sujeito por causa disso. Porque ele não sabe o que é, por incrível que pareça, né? A maioria dos médicos não sabe o que é um atestado, não sabe o que é uma declaração, não sabe o que é um relatório, não sabe o que é um laudo, não sabe o que é um auto. Se eu perguntar aqui agora nessa plateia, eu vou ficar decepcionado. A maioria absoluta não saberá descrever o que é isso.
Então, eu achei que era conveniente, no início do centro de estudo desse ano, trazer esse assunto, né, e explicar, dentro do possível, o que significam esses documentos, que implicação eles têm, enfim, né? Isso certamente ajudará os médicos, sobretudo, mas também a equipe multidisciplinar do Instituto, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, enfim, a entender melhor o que significam esses documentos, quando eles devem ser feitos, quem os deve fazer, como fazer, enfim. Então, eu fiz um relato descrito, que está ali. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, e ao final as pessoas podem perguntar o que quiserem para ficarem mais esclarecidos, né? Porque o que acontece é que na disciplina de medicina legal, a frequência dos alunos é um pouco rarefeita, né? É um assunto que aparentemente só interessará aos legistas. Nós temos uma média de formação de legistas que é de 1 legista por 5 turmas. Em cada 5 turmas da Faculdade de Medicina, um indivíduo quer fazer medicina legal, quer ser legista. Então, isso faz com que... Eu me lembro aqui, há muitos anos atrás, um colega da medicina legal tinha um assunto de medicina legal e estava concluindo o mestrado e não tinha quem o orientasse. Não tinha ninguém para orientá-lo, né? Então eu tive que orientá-lo, tive que participar da banca do mestrado dele, porque senão não tinha ninguém para poder examiná-lo. Não havia docentes interessados nesse assunto, né? Então, documentos médicos legais. Como está escrito ali, eles têm o caráter representativo de um fato a ser avaliado em juízo, por isso chamam-se documentos médico-legais, né? São expressões gráficas, públicas ou privadas, né? Os documentos de interesse da justiça são notificações, atestados, relatórios ou laudos, ou autos, que não está aqui, e os chamados pareceres médico-legais. Os médicos confundem o que é parecer, o que é laudo, o que é relatório. Então, agora a gente vai tentar esclarecer isso rapidamente para poder ajudar. Quando o esclarecimento, está ali escrito também, né? Quando o esclarecimento é feito no âmbito dos tribunais, chama-se isso de depoimento oral, né? Bom, então notificações são comunicações compulsórias feitas pelos médicos às autoridades sanitárias, né? O que é necessário comunicar? Fatos que envolvam necessidade social ou sanitária, doenças que podem se tornar endêmicas, por exemplo, acidentes de trabalho, doenças infecto-contagiosas. Esse uso habitual de substâncias entorpecentes não é mais obrigatório, não. Ainda está aqui, mas não é mais obrigatório, não. E crime de ação pública de que tiverem conhecimento, mas que não exponham o cliente a procedimento criminal. Quer dizer, o cliente não pode ser exposto a procedimento criminal. Depois eu posso dar exemplos quando é necessário fazer isso também, expor a procedimento criminal o cliente. Há tempos atrás, um colega teve que ultrapassar o sigilo médico para atender a uma necessidade desse feitio. Um paciente psicótico esquizofrênico matou o médico dentro do consultório com 3 tiros, e o psiquiatra que atendia esse paciente o denunciou, inclusive denunciou e disse à polícia onde é que poderia encontrá-lo. E a polícia foi lá, encontrou, prendeu, e esse rapaz foi para o hospital de custódia e tratamento, e eu creio que esteja lá até hoje. Então, nessa situação, o médico pode ultrapassar o sigilo médico e expor o cliente ao procedimento criminal. Esse paciente matou um professor titular da UFRJ, um clínico famoso na cidade, né? Bom, o que é um atestado? É que o problema começa aqui. Os médicos não sabem o que é um atestado. Atestado, como está ali escrito,
é uma declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e das suas consequências. Essa frase é uma frase importante de ser guardada, porque ela foi emitida por esse professor Souza Lima e está há décadas. Há décadas é considerada a melhor definição do que seja um atestado. O atestado, por escrito, é um fato médico e as suas consequências. Isso aqui é um atestado. Diferente do que é uma declaração. A declaração é apenas um relato. Então, o que é que os médicos fazem? Ora escrevem declaração quando é um atestado, ora escrevem atestado quando é uma declaração. Não se deve confundir isso. Por que não se deve confundir isso? Porque o atestado tem fé de ofício. O atestado é obrigatoriamente reconhecido. A autoridade é o modo de falar, né, que recebe esse atestado, é obrigada a aceitá-lo. Até prova em contrário. Né? Se o indivíduo fez um atestado enquadrado no artigo 302 do Código Penal, ele praticou falsidade de atestado médico, que é um crime. Mas, a princípio, não se supõe isso. Então, o atestado médico tem fé de ofício, é assim que se fala. Né? Ele não pode ser recusado. Recentemente, eu ainda era chefe do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, a professora Maria ainda era diretora do Instituto, e eu, numa reunião do Conselho Departamental da faculdade, tive que intervir no discurso de um colega, porque ele, chefiando um setor do HU, um professor nosso, chefiando lá um setor do HU, recusou um atestado de um aluno, que apresentou um atestado, inclusive com fotografias da sua doença, né? E o professor que recebeu esse atestado disse: não vou aceitar esse atestado, porque eu acho que isso não justifica a falta à prova, então não vou fazer prova, não vou isso, não vou aquilo e tal. Aí eu tive e eu percebi que os colegas do Conselho Departamental, eles estavam embarcando nessa teoria do colega, do professor. Aí eu tive que intervir e explicar que não podiam fazer isso, que seriam todos processados pelo aluno. Porque, com certeza absoluta, o aluno ia fazer isso. Você não pode recusar o atestado médico. Não pode, ele tem fé de ofício. Se você quer contestar, você tem que provar que ele é falso. Aí você pode contestar. Quando eu fui diretor do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, eu fiz isso uma vez. Um funcionário apresentou um atestado, eu percebi que ele era falso e eu tomei essa medida. Avancei sobre o atestado e consegui punir o funcionário que apresentou o atestado falso, e o CRM puniu o médico que deu o atestado. Mas, até prova em contrário, o atestado médico tem fé de ofício. Ele tem que ser aceito. Não se pode recusar. O diretor da escola tem que aceitar, o chefe da piscina do clube tem que aceitar o atestado. Tem que aceitar o atestado. Não pode deixar de aceitá-lo. Isso é uma coisa importante que vocês precisam saber, né? Bom, fazer atestado falso é artigo 302 do Código Penal. Sujeito a uma pena de reclusão, inclusive. Não sei de quanto tempo é a pena, mas é uma pena de reclusão, né? Bom, como é que se classifica os atestados? Né? Oficiosos, administrativos e judiciários. O atestado oficioso, o que significa esse oficioso? É que ele não tem compromisso legal. Não tem compromisso legal. A gente usa isso para o cliente que faltou a prova, que faltou uma aula, que faltou ao trabalho na área privada. Na área privada. Isso serve para a área privada. Né? E tem que ser aceito, obrigatoriamente. O atestado administrativo, a gente utiliza para o serviço público, para dar licenças, aposentadoria, abonos de faltas e coisas desse estilo. Né? Esse atestado aqui também não tem compromisso legal, mas também tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Né?
e os atestados chamados judiciários, quando são requisitados por juízes. São atestados judiciários, né? Aí vem uma questão no atestado que até hoje ela está resolvida, mas parece que não está, né? A toda hora alguém me pergunta, tem que botar o diagnóstico? Ou não tem que botar o diagnóstico? Toda hora alguém pergunta isso, né? Há muitos anos aqui, eu vivo respondendo essa pergunta. Não deve colocar o diagnóstico. Não deve colocar o diagnóstico, exceto, como está aqui, por justa causa, por dever legal ou autorização expressa do paciente. Se o paciente tiver condições para dar essa autorização. Se ele não tiver, também não vai dar. Né? Entenderam? Então, o diagnóstico não deve ser colocado, porque isso pode comprometer o paciente de alguma maneira, né? Só por justa causa, dever legal ou autorização do paciente. Para resolver essa questão de uma vez com relação a botar o diagnóstico, não botar o diagnóstico, né? Aqui eu já vi laudos feitos por nós aqui. Uns têm diagnóstico, outros não têm, uns têm, outros não têm, uns têm, outros não têm. Isso significa que a gente tem que fazer uma revisão, né, Zé Luiz? Fazer uma revisão dessa história dos atestados para que se fixe uma posição que é a posição legal. Né? Atestado de declaração. Toda hora isso é confundido. A declaração é apenas um relato. É um relato. Que não tem fé de ofício. O atestado tem fé de ofício. Então ele, até prova em contrário, prova, reprova ou comprova. Ele não pode ser contestado. Insistindo mais uma vez nisso. Né? Porque ele tem fé de ofício. A declaração não. A declaração é uma frase. Declaro que o doutor João esteve hoje aqui no ambulatório do Instituto de Psiquiatria. Pronto. É uma declaração. Não tem fé de ofício. Entendeu? Pode ser até questionada por quem vai recebê-la, porque é uma declaração, não é um atestado. Né? Atestados podem ser feitos em receituários da instituição, podem ser feitos em receituários próprios também. O próprio médico pode, um atestado no seu receituário, e o médico de uma instituição pode fazer o atestado no papel oficial da instituição. Né? Bom, então, agora vem os relatórios. O que é um relatório? O relatório é quando, como está escrito ali, né? O relatório é quando os peritos fazem consultas. O relatório é uma descrição minuciosa do exame do histórico, é uma descrição minuciosa do histórico colhido pelo médico com aquele paciente. E com outras pessoas que ele possa consultar. Se esse relatório menciona tratadistas especializados e menciona várias consultas feitas a outros especialistas sobre o caso, o nome muda para laudo. É por isso que os peritos, né, quando fazem um documento desse feitio, quando fazem um relatório, como quase todo relatório que vai ser entregue à justiça contém elementos de investigação, né, a respeito do caso, e menção a tratadistas especializados no assunto, então passa a se chamar de laudo. Quando não tem, é tão somente um relatório. É preciso que o médico saiba disso, para que ele não incorra num erro, não é? Para que ele não incorra num erro. Então, o relatório é a descrição minuciosa do caso. Laudo é a descrição minuciosa do caso e outras consultas que o especialista fez e a leitura de autores importantes sobre aquela situação. Esse aqui é um laudo. Quando o laudo é ditado a um escrivão, em juízo, não se chama mais laudo, chama-se auto. Auto de exame cadavérico. O perito faz a autópsia gravando o que ele está falando. É um auto. Auto de lesão corporal. O perito faz o laudo descrevendo
o que ele está fazendo. Auto de exame, enfim. Quando o perito dita para um microfone ou para um escrivão, chama-se auto, e não laudo, nem relatório. Quem é que pode pedir relatórios ou laudos? O delegado titular de um inquérito tem esse direito. Às vezes acontece aqui, o delegado pedindo alguma coisa e alguém dizendo que o delegado não pode pedir. Pode. Se o delegado for titular do inquérito, ele pode pedir laudo, pode pedir prontuário, ele pode pedir o que ele quiser, como titular do inquérito. Se não for o titular do inquérito, não pode. E o juiz, claro. Né? Como é que se faz o relatório agora? Vamos ver como é que se faz o relatório. O relatório é o que se chama de peritia peritiandi. Isso é italiano, eu não sei falar, o Antônio Egídio é que sabe. Peritia peritiandi. É o sujeito fazer o relatório. Quando o sujeito vai fazer um parecer, como eu vou dizer depois, é a peritia deducendi. Se deduz a partir dos laudos. No relatório você examina a coisa, né? No parecer você só olha documentos. Né? Então, o deducendi. O preâmbulo do relatório é muito importante. Muito importante. Data, nome da autoridade que solicitou, títulos dos peritos, qualificação do examinado. Na justiça, em direito, isso é muito importante. Os títulos do perito, os juízes, os promotores, os defensores, enfim. A turma que lida com isso, no direito, dá muita importância a esses títulos. Dá muita importância. É como se eles achassem que quem tem mais títulos sabe mais. Isso é sempre assim, né? Você pode ter muitos títulos e não saber mais, né? Mas em direito é mais ou menos assim. Então deve-se colocar todos os títulos. Colocar ali. Dei plantão na clínica lá em São João de Meriti. Não tem importância nenhuma. Né? Mas os principais títulos é importante colocar no preâmbulo, porque os juízes, os promotores, dão muita importância a esses títulos. Na medicina não é assim, mas no direito é assim. E a qualificação do examinado, a identificação toda do examinado. Isso é o preâmbulo. Né? Depois do preâmbulo, o histórico, que é o relatório, propriamente dito. Né? Aqui, registro dos fatos mais significativos. O periciando tem responsabilidade sobre o seu conteúdo, não é o perito que tem. O médico não tem responsabilidade nenhuma sobre o que lhe disse o periciando. Ele escreveu o que o periciando disse. Ele não tem responsabilidade. Tem responsabilidade sobre as conclusões que ele teve, né? que ele fez. Mas não sobre o que o periciando disse. O perito pode convocar qualquer outra fonte de informação. Nós temos um colega, que alguns aqui talvez conheçam, né? E ele é tão minucioso, que ele convoca o porteiro do prédio, onde aconteceu o problema, convoca o cara que lava o carro, os carros na garagem do prédio, ele convoca todo mundo. O laudo tem 30, 40, 50 páginas. Então, é uma minuciosidade absoluta, né? Chama todo mundo. E ele tem esse direito. O perito tem o direito de convocar quem ele quiser e o convocado não pode se furtar. Tem mais essa. Não pode se furtar, porque senão vai coercitivamente prestar esse depoimento pelo juiz, através de uma solicitação do perito ao juízo. Ou seja, sendo perito nomeado pelo juízo, você pode convocar quem você quiser para prestar informações sobre o caso. E a pessoa é obrigada legalmente a prestar essas informações. Bom, é importante que esse histórico tenha o caráter de prova, não de investigação, porque o perito não é investigador. O perito não é policial, não é investigador. Então, essas informações do relatório, o histórico, tem caráter de prova, não de investigação.
Mesmo que você entreviste N pessoas, não importa, isso não é investigação. Isso é prova, é uma tentativa de ter provas para embasar o seu raciocínio que virá adiante. Né? Bom, no caso da psiquiatria, que é o que nos interessa mais diretamente aqui, depois do histórico vem a descrição. O que é a descrição? A descrição é o exame psíquico e a súmula psicopatológica. Aí a gente começa a ter novos problemas. Eu já vi aqui em muitas anamneses aqui, já constatei a presença desse problema. O exame psíquico é uma descrição, e tão somente descrição. Não se usam termos técnicos no exame psíquico. Você descreve assim: o paciente foi internado com alucinações auditivas, alucinações visuais, mas não descreve o que ele chamou de alucinação auditiva nem de alucinação visual. Ele coloca ali alucinação auditiva, alucinação visual, mas não descreve. E pode ser que ele tenha se enganado e tenha escrito alucinação visual, alucinação auditiva, para um fenômeno que não caracteriza exatamente a alucinação. Então, o que o médico tem que escrever? Ele tem que escrever o que ele ouve. Tem que relatar o que ele ouve. Quando ele pergunta: o que aconteceu com você? Você começa a dizer: não, porque eu ouvi a voz de Deus, Deus mandou fazer isso, mandou. Então, o que ele tem que escrever é isso. Ele não tem que escrever alucinação. Ele tem que escrever que Deus falou isso, falou aquilo, falou não sei o quê, sempre entre aspas, com aquele psique no final, né? Depois que ele fizer todo o exame psíquico, examinar todas as funções psíquicas, quando ele for fazer a súmula psicopatológica, aí ele vai dar nome àquilo que ele descreveu. É para dar oportunidade a quem vai ler, ao professor, ao supervisor que vai ler a anamnese dele, se aquilo que ele descreveu corresponde a tal alucinação que ele botou na súmula psicopatológica. Muitas vezes não corresponde. Não é? Então, vocês têm que controlar essa necessidade de colocar o nome do que vocês pensam ser o sintoma no exame. No exame só se descreve mais nada. Não tem uma palavra técnica no exame. É só descrição de todas as funções. As palavras técnicas que vão permitir ao supervisor, ao professor, criticar a sua anamnese, elas estarão na súmula, para dar oportunidade ao professor de poder criticar a sua anamnese. De dizer: olha, não é, você descreveu isso aqui, mas isso aqui não é alucinação. Por que não é alucinação? Porque não tem o caráter fenomenológico da alucinação. Você descreveu uma coisa aqui que não é alucinação, é outra coisa. Então tem que ter muito cuidado com isso, e esse comentário vai diretamente aos médicos, né? Vai diretamente, sobretudo aos mais novos, que devem estar aqui também, né? Bom, fez o exame psíquico, fez a súmula patológica, depois vem a discussão. O que é a discussão? A discussão não é um conflito entre duas pessoas, né? Como normalmente o termo tem essa conotação. Vai se discutir as várias hipóteses, o diagnóstico diferencial, por que é isso, por que é aquilo, citar os autores, né? Sobretudo os autores importantes sobre o assunto. Aqui é a discussão. E o arremate vem na conclusão, que é a síntese diagnóstica, é o diagnóstico. Um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico nosológico, se for possível fazê-lo, não é? E uma análise sumária, uma coisa bem sumária a conclusão. Costuma-se dizer que os peritos devem evitar não chegar a uma conclusão definitiva. Isso não é verdade. O perito tem o direito de escrever, aguardar a evolução. Tem o direito de escrever, preciso mais 30 dias. Ele tem o direito de não saber. Mas ele tem que explicar porque que ele não sabe. Ele tem que explicar direitinho porque que ele não sabe, né? E ele pode pedir mais tempo. Se ele tem 30 dias para fazer o exame, ele pode pedir mais 30. Excepcionalmente, ele pode pedir mais 30. E, excepcionalmente, ele pode pedir até para internar o paciente, internar o indivíduo, no estabelecimento próprio, pelo tempo que for necessário para que ele chegue à conclusão. É claro que esse tempo não pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vai ter que se definir num determinado momento. Mas a definição final poderá ser inconclusiva. Pode ser inconclusiva, né?
está sendo examinado há 1 ano e não se chegou a um diagnóstico. Isso pode acontecer. É muito raro que isso aconteça, mas pode acontecer. O que é importante saber é que o perito tem esse direito. A maioria dos colegas acha que não tem esse direito. Tem esse direito sim. Está na lei, tem esse direito. Bom, os quesitos. Os quesitos é assim, nas ações penais, existem os quesitos oficiais. Se vocês pegarem lá o resultado do IML, no Instituto Médico Legal, vocês vão ver que tem uns quesitos, 7 ou 8 quesitos obrigatórios que o perito tem que responder. Houve morte? Não houve morte? Como é que foi a morte? Enfim, né? A causa da morte, o perito é obrigado a responder isso. Em psiquiatria, não existem quesitos oficiais. Existem quesitos habituais. Habituais, a maioria dos promotores, a maioria dos juízes, já tem ali 3 ou 4 quesitos na cabeça, né? Mas não são oficiais. O juiz pode fazer, eu já fiz perícias, o professor Alexandre com certeza já fez, com 50 quesitos. 50, 40, né? Então, você pode, os advogados, os promotores, os juízes podem fazer quantos quesitos quiserem e de que tipo quiserem. Não, em psiquiatria não existe quesito oficial. Isso é uma coisa importante, né? Sem elementos de convicção, porque em psiquiatria as questões podem sempre gerar alguma dúvida. Então, há poucos elementos de convicção. Poucos elementos de convicção, né? Um perito examina um indivíduo considerado psicopata e acha que ele merece ser inimputável. O outro examina e acha que não deve ser inimputável. Quer dizer, não há uma certeza absoluta a esse respeito, né? Não tem elementos, por não ter elementos de convicção, então não existem quesitos oficiais, né? Bom, o parecer, o que é o parecer? É a tal peritia deducendi, né? Você é igual ao relatório, é igual ao laudo, menos dispensando a descrição. Não tem descrição, porque você não vai examinar a pessoa, não vai examinar... Você vai examinar documentos, né? Por isso é que é uma perícia, você deduz. Por isso chama-se parecer médico legal. Não se chama laudo nem relatório, chama-se parecer médico legal. Tirando a descrição, o restante é igual ao relatório, é igual ao laudo, a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, né? É muito comum serem solicitados pareceres médico-legais, né? E aí, nesse caso do parecer, é mais importante ainda a história dos títulos. Os juízes dão uma importância enorme a isso, aos títulos, a essa coisa toda. Além disso, existem também os esclarecimentos ou depoimentos orais, né? É como se você fizesse a perícia oralmente, ali diante do juiz, né? Respondendo a todos os questionamentos feitos pelo juiz, pelo promotor e pela defesa. E acabou-se, é isso. Então a gente pode conversar sobre isso. Se tiver alguma pergunta para fazer. Bom, quero agradecer ao professor Jorge Adelino por essa palestra tão esclarecedora, né, que é importante, na verdade, para todos os profissionais, né, porque psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, eles também podem ser solicitados a fazer pareceres, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na época Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, agora virou apenas Instituto de Perícias, né? Então, quando a gente ia fazer o que se chama de exame de verificação de cessação de periculosidade, ou seja, o doente cumpriu a medida de segurança por tempo determinado pelo juiz e o médico, o perito, ia ter que avaliar se ele já podia, por exemplo, ser desinternado, né? Então, o parecer da equipe era um dado muito importante que a gente levava em conta para chegar a uma conclusão sobre esse exame de cessação de periculosidade, né? Então, a equipe composta por o psiquiatra, né, assistente, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, eles descreviam como evoluiu esse paciente, né?
se ele se tratou, se ele está colaborativo ou não, se ele está ainda muito hostil com os outros, como evoluiu o comportamento dele, se ele participou das sessões, das oficinas terapêuticas. Então, isso já dava uma boa ideia para a gente, né, do comportamento dessa pessoa naquele período que ele ficou e, certamente, prospectivamente também, né? Então, assim, todos os profissionais da saúde mental, eles podem emitir pareceres, né? Eu queria só fazer, o professor Jorge comentasse uma coisa. O perito, ele pode discordar do atestado, né? Quando eu, por exemplo, eu sou perito da UFRJ e estou em perícia administrativa, e aí alguém leva um atestado e eu posso discordar daquilo, né? Pode, você é perito, na qualidade de perito, você pode discordar de um atestado que chegou até você. Mas aí se você discordar, caberia a você o ônus da prova, né? Entendeu? Se a pessoa resolver tomar uma atitude contra você, você vai ter que provar que o atestado... É que isso não costuma acontecer. O perito contesta, isso não costuma acontecer, mas eu já vi acontecer. Eu não estou nem falando de atestado falso, não. Eu estou falando de discordância de opinião. Por exemplo, o perito fala que a pessoa está deprimida e na minha avaliação pericial eu discordo daquilo, né? Pois é, mas aí, se o deprimido, o suposto deprimido, recorrer e pretender tornar aquele atestado que o perito administrativo, né, discordou, o médico assistente discordou, ele poderá ganhar até essa questão. Mas isso não se faz. Isso não se faz. É muito difícil. Eu já fiz isso por telefone, aos berros, quando um cliente meu esquizofrênico, bastante deteriorado, foi ao INSS para ser invalidado, para poder receber a pensão do pai morto, né? E o médico, que era um otorrino, sei lá quem, disse que ele não tinha nada, que ele sabia o nome, o endereço, o CPF, o nome do pai e o nome da mãe. Então ele não tinha nada. Aí a mãe me ligou, me telefonou, eu fiquei enraivecido com aquilo, pedi para chamar a chefe lá do serviço, e briguei com ela aos berros ao telefone, e a mulher deu um jeito. Né? Um esquizofrênico, um paciente deteriorado, carente desse auxílio, né? E o médico disse que ele não tinha nada, porque ele sabia o nome, sabia o endereço, sabia o CPF. Então ele não tinha nada. Então isso às vezes, isso pode acontecer. Então, é melhor examinar bem o atestado. Isso pode acontecer, né? Aliás, eu já fiz isso 2 vezes. São 2 peritos do INSS que eu já tive que... Bom, agora, como eu falei no início, né? Temos perguntas que são enviadas através da via web, né, já que temos participantes que estão presentes virtualmente, né? Então, uma pergunta aqui da Fernanda Ossini. A Fernanda gostaria de saber se há a obrigatoriedade de colocar no atestado o tempo de afastamento de um trabalhador. Não há obrigatoriedade, mas é aconselhável que o faça. É aconselhável que o faça e pode fazê-lo. O atestado pode conter essa sugestão, porque não é o médico que deu o atestado, não é ele que vai licenciar a pessoa. Não é ele. É lá a outra autoridade médica lá do outro lado, né? Então ele faz uma sugestão, né? O outro médico pode concordar, mas pode achar que para o caso daquele trabalhador é melhor um pouquinho mais ou é melhor um pouquinho menos. Eu sugiro 30 dias, mas o outro médico do lado de lá pode achar que é melhor 45 ou que é melhor apenas 15. Habitualmente, naqueles casos, costuma ser 15, não 40, não 30. Pode dar uma sugestão. O médico assistente sugere, o perito é que decide.
Bom, é um aviso que a senha da web já está liberada, né, para as pessoas que estão acompanhando virtualmente. Tem mais uma pergunta aqui, mas aí o professor Apolinário prefere que eu veja logo aqui, tá? Outra pergunta via web, né? O professor falou que em atestado médico não deve ter diagnóstico. Porém, no serviço público, o atestado deve ter o CID em função do sistema do Ministério da Saúde e agendamento de perícia médica realizada pela instituição. Como fica nessa situação? Tem um desdobramento aí nessa pergunta. Quando se colocar o diagnóstico, deve-se colocar o CID. Deve-se colocar o CID. Está em vigor, ainda é o CID 10, né? Acho que só ano que vem é que vamos ter o CID 11. Deve-se colocar o diagnóstico. Qual é a outra parte da pergunta? Ela pergunta assim, que como fazer essa questão do atestado médico para o serviço público que exige a colocação do CID, por exemplo. A pessoa vai passar a perícia da UFRJ. Esse exige, entre aspas. Em realidade, não exige. Em realidade, não exige. Os médicos pensam que exige, mas não exige. Porque a UFRJ, ou quem quer que seja, não pode ultrapassar o Código de Ética Médica. Não tem como. Entendeu? Não. Essa coisa do exige, não. Quem está exigindo é o burocrata que cuida disso. Porque disseram ao burocrata que cuida disso, disseram a ele, olha, tem que ter o CID, hein? Senão não pode aceitar. Mas em realidade não. Se o paciente levar isso adiante, ele vai ganhar. Não existe essa exigência. Eu não tenho que dizer o diagnóstico do meu paciente para aquele burocrata que trabalha ali na secretaria. Não tem que dizer isso para ele. Se um médico pedir, se for, solicito, por favor, o encaminhamento por um médico, aí tem que colocar. Se for solicitado por um médico. Agora, aquele sujeito, aquele burocrata, eu estou aqui em nome do médico. O médico diz que ele é que está assinando ali, mas é o médico que pediu. Aí teria que colocar, porque foi o médico que pediu. É uma coisa controversa. Mas se você levar isso adiante, pode ser que você vá obter o benefício solicitado sem colocar o CID. Não pode haver essa lei. Não pode haver essa lei. Isso é sigilo. A não ser que o paciente mesmo solicite... A não ser que o paciente, por favor, doutor. Colocar. E acontece muito isso. Acontece muito isso, exatamente. Mas não é legal isso, não. O professor Apolinário vai fazer uma pergunta agora, um comentário. Professor, primeiramente, obrigado pelos esclarecimentos. Realmente, essa área é muito confusa em termos de nomenclatura e terminologia, e mesmo do que vem a significar esses documentos. Eu gostaria que o senhor falasse do prontuário médico, né, como documento e também como fonte dessas declarações de atestados, né? Quer dizer, como é que o senhor vê isso, o documento, como é que deve estar escrito, porque muitas vezes a gente vê no prontuário médico, né, paciente sem alterações, né? Sem alterações, né? Como é que fica isso, já que é um documento, que é um prontuário, o prontuário pode ser pedido pelo juiz, né? Como é que o senhor... Pois é, esse comentário é interessante, porque o prontuário médico deveria ser a melhor fonte de informações sobre a parte clínica do paciente, né? E considerando o prontuário médico de um modo mais global, ali deveriam estar contidas as informações do serviço social, da psicologia, da enfermagem, de todo mundo, né? E ele se torna um documento médico-legal quando ele é solicitado pelo juiz. Aí ele passa a ser um documento médico-legal. Então, quanto mais completo ele for, né? Quanto mais informações ele tiver, melhor. Então, sem alterações, eu acho que isso é preguiça do médico. Quase sempre é preguiça do médico. O médico está com pressa, ele vai passar ali rapidamente, que ele tem que ir para Petrópolis na sexta-feira, no fim de semana, então ele bota sem alterações e vai embora, né? Então, acho que todo dia tinha que haver um registro, alguma coisa. Esse sem alterações eu acho que é preguiça do médico, entendeu?
E o prontuário, é importante dizer isso também, só pode ter acesso ao prontuário as pessoas envolvidas diretamente com o caso, né? Então, o paciente é acompanhado por uma equipe de 4 pessoas, 5 pessoas. Então, essas 5 pessoas poderiam ter acesso ao prontuário. O que não é assim, isso não acontece, né? A toda hora um burocrata está com o prontuário na mão, dando uma olhadinha ali por curiosidade, para ver o que aconteceu com aquele paciente. Isso não deveria ser assim. Deveria haver um controle maior disso, né? O prontuário passa a ser um documento médico legal quando é solicitado pelo juiz ou pelo delegado titular do inquérito. O delegado titular do inquérito tem esse direito também, porque ele tem que instruir o inquérito. E para ele é importante ver esse prontuário. Então ele tem esse direito também, se ele for o titular do inquérito. É importante frisar isso, porque não é qualquer delegado, não. Aquela delegacia ali tem 10 delegados. Só o titular daquele inquérito é que pode ter acesso. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Web, da Bruna Barros. Considerando a necessidade de parecer de paciente assistido por equipe multidisciplinar para interesse legal, só o médico pode assinar esse parecer ou algum outro membro da equipe pode produzir esse documento? Membros da equipe, todos podem produzir documentos da sua área, como você já mencionou, parecer social, parecer psicológico, parecer da enfermagem, parecer da terapia ocupacional. Agora vamos ter aqui o parecer da musicoterapia também. O nosso curso foi inaugurado aqui ontem, antes de ontem, né? Eu e a professora Maria estivemos aqui com uma festa, uma dança aqui geral. A Maria não assistiu. Nem convidou, né? Uma dança aqui generalizada, Maria. Todo mundo. Até eu tive que dançar sem saber. Tive que dançar também. Mas então todos os profissionais podem fazer pareceres que serão anexados ao prontuário médico. Mas o atestado médico, só o médico pode assinar. É exclusivo do médico. E dá a ele total responsabilidade sobre o caso. Todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Mas, para o juiz, o responsável por aquele caso é o médico. O direito não avançou tanto quanto a gente avançou. Então, o responsável é o médico. Legalmente falando, é o médico. Se o paciente suicidar na enfermaria, é o médico que vai responder. Se o paciente matar, é o médico que vai responder. Se o paciente fugir, é o médico que vai responder. É o médico que vai responder. Bom, as perguntas também estão abertas à plateia, tá? Alguém gostaria de fazer um comentário, pergunta, professor Márcio Amaral? Doutor Rafael. Professor, excelente posição, né? Mas tem uma situação que existem documentos que só o juiz pode solicitar, por exemplo. Eu sei que o juiz pode pedir qualquer um dos documentos em qualquer momento que ele pedir, mas alguns documentos só o juiz pode solicitar. Por exemplo, existe uma ideia de que só o juiz ou o delegado podem solicitar um laudo. Isso é verdade? Só o juiz e o delegado titular do inquérito pode solicitar um laudo. Entretanto, isso frequentemente não é solicitado. Outro dia, aqui mesmo no gabinete, eu recebi não um pedido, um apelo de um defensor público e li aquilo tudo e achei que deveria dar a ele o laudo, o conteúdo do prontuário que ele estava pedindo, para beneficiar exclusivamente aquele paciente. Se eu não fizesse isso, eu achei que o paciente ia ser prejudicado. Eu tive certeza absoluta que ele ia ser prejudicado. Então eu forneci para o defensor público, que não é nem aqui do Rio, de fora do Rio, da Baixada Fluminense, entendeu? Então, a toda hora essa regra eventualmente é ultrapassada. Quem tem o direito de pedir é o juiz e o delegado titular do inquérito. Mas, às vezes, em benefício do interesse social... Sim, mas isso é uma cópia um dado do prontuário. Mas a elaboração de um laudo... Não, elaboração de um laudo não. Só o juiz... Juiz e o delegado titular do inquérito. Então, se o plano de saúde pede um laudo, que é comum, assim, e vem escrito laudo,
Plano de saúde? Como é que o plano de saúde vai pedir? Pois é, justamente, frequentemente vem escrito o laudo. É um termo técnico, é um termo errado que eles estão usando naquele momento. Eles estão pedindo um relatório, na verdade, uma declaração que eles estão pedindo. Né? Eles estão pedindo uma declaração, não é um laudo. É que o burocrata que criou esse papel, ele botou na cabeça dele laudo. Porque essas expressões, por isso é que eu achei que essa palestra seria interessante, porque as pessoas confundem isso. Os médicos confundem, o enfermeiro confunde, todo mundo confunde isso. Entendeu? Então, como eventualmente isso pode causar um problema sério para a pessoa, né? Eventualmente pode causar um problema sério para a pessoa, então é importante que as pessoas saibam exatamente o que é isso, o que é aquilo. O que é declaração, o que é laudo, o que é atestado, As pessoas normalmente erram a esse respeito. Entendeu? Significa que o nosso setor de laudos aqui embaixo é o setor de declarações. Pois em realidade, esse setor de laudos aqui no Instituto é um setor de declarações ou atestados. Não é um setor de laudos. Entendeu? A gente deu esse nome de laudo, mas não é laudo. Isso não é laudo. É uma informação sobre o paciente, uma declaração. O paciente chega aqui dizendo, eu quero meu laudo. Aí a gente botou o nome de laudo. Acho que foi o João que botou esse nome. Na época do João, tem 20 e tantos anos isso. Setor de laudo, não dá laudo nenhum. Ali não se faz laudo nenhum. O professor Márcio Amaral quer comentar, ou fazer alguma pergunta? Vou evitar elogios, não precisa. Eu acho que o que resolve essa questão é o direito do próprio ou seu representante legal também pedir, sempre pedir. O próprio e ou seu representante legal, se ele por acaso for interditado ou der uma procuração, pode pedir. No caso, por exemplo, do seguro de saúde ou alguma coisa do gênero, quando vem a mim, eu pergunto ao paciente, é do seu interesse? Eu entrego para você e você entrega para ele. Eles diretamente eu não vou nunca responder, nunca. Né? Então, mas há algumas situações como essa que o professor Jorge falou, paciente preso. Vem aqui uma família, o paciente não é interditado, ele não deu procuração para a família, mas ele está preso. E aí a família vem e diz, isso aí é muito importante para ele, sem dúvida. Aí você faz, eu fiz esse documento, porque você tinha que aquilo é absolutamente do interesse dele. Então as coisas são rígidas, mas não são burras, né? A gente precisa ter a flexibilidade mínima nessas situações. Por exemplo, paciente que faleceu. Então a família traz, porque o paciente faleceu, mas ele continua com direitos legais sobre o corpo dele, sobre o nome dele, sobre o respeito dele, a eles. Então, aí você vai fornecer. E também, no caso da paciente presa, vai exigir que tenha um documento comprovando que ele está preso. Então, esses cuidados, eu acho que resolve essa coisa ao próprio e ao seu representante legal. Né? Então, aí você vai entregar para essa pessoa. Eu estou falando isso porque nós já recebemos aqui pedido de síndico do prédio. Veio o síndico do prédio pedindo um laudo sobre um paciente que estava criando problema lá, o síndico do prédio. Aí vem o parente, pai, mãe, não, mas eu sou o pai, a mãe. Eu falei, em geral não são estranhos que vêm, são pai, mãe, e frequentemente é contra o interesse do paciente, essa é a questão. Quando chega, por exemplo, pedido da defensoria pública, houve defensoria, mas não é defensoria do paciente, é defensoria da família contra o paciente. Aí eu chamo o paciente, por favor, tem isso aqui, você autoriza que eu envie? Tem, então você assina, eu entrego a você, você entrega a ele. Essa questão eu acho que resolve. Esse comentário do professor Márcio é muito pertinente. O importante é o interesse social. Prevalece sobre tudo e todos o interesse do paciente. Se o documento que você vai fornecer interessa ao paciente, vai ajudá-lo de alguma maneira e preserva os seus direitos, então você pode dar. Excepcionalmente, você não vai dar porque ele nem sabe que aquilo vai prejudicá-lo. Aí você tem que explicar a ele que isso vai prejudicá-lo. Né? Então, prevalece isso, o interesse social. Então, às vezes, essas regras não são rígidas. Quer dizer, são rígidas até certo ponto só. Eventualmente, você tem que pular por cima de uma regra para poder atender a pessoa. Você tem que fazer isso, né? Tem que haver uma flexibilidade, como ele falou. Senão, você acaba prejudicando as pessoas. Vai cumprir uma regra, não pode ser assim, né? Prevalece o interesse das pessoas, né?
essa coisa da família pedir documentos para prejudicar o paciente, como ele comentou, isso é muito comum. A família pedir documentos, laudos, enfim, coisas desse tipo, para prejudicar o paciente. Não pode, você não pode fazer isso. Só quem pode pedir isso, e você tem que dar de qualquer maneira, é o juiz e o delegado titular do inquérito. Bom, temos outra pergunta aqui. João Menezes, da webconferência. Se um promotor da vara de infância pode solicitar ao dispositivo de saúde pública em que a criança é assistida o prontuário para verificar alguma coisa. Se há como se fazer isso? Por via de ofício ou por outra coisa? Supõe-se que o promotor que cuida de crianças, ele está protegendo o interesse das crianças. Supõe-se isso, né? Então, dependendo do que ali estiver escrito, dependendo de quem vem trazer, do que você colhe com a pessoa que vem trazer o pedido, e até, eventualmente, dependendo de um telefonema que você dê para o promotor, para esclarecer melhor o que é que ele quer, você pode dar. Porque se você não der, você vai prejudicar a criança. Então, todas essas regras exigem muito bom senso. A toda hora lá no gabinete, Maria passou por isso aqui 8 anos, a toda hora chega um pedido no gabinete que a gente tem que analisar com muito cuidado para não prejudicar uma pessoa. A todo momento isso acontece. Então, promotor, o que é que faz o promotor da infância? Eu acho que ele cuida da infância, né? Do bem-estar da criança. É o que ele faz. Então, se ele está pedindo alguma coisa, é porque isso é importante para a criança. Então, não é para prejudicar ninguém. Então, a gente tem que examinar para ver se é o caso. Agora, vem um advogado. Os advogados, de vez em quando, vem um advogado. Está lá em cima, tal, com aquele terno, aquela gravata bonitinha e tal. Eu quero o documento, eu quero o laudo, não sei o quê. Tal. Esse não vai levar mesmo. Laudo nenhum de ninguém. Nunca. Como é que eu vou dar um laudo para um advogado? Isso não existe. Né? Então, aí nesse caso prevalece a regra. Não pode dar, não tem, só o juiz não pode dar. Tem a pergunta da professora Maria Tavares, depois tem alguém ali. Então, vou passar a palavra para a professora Maria Tavares para ela comentar. Uma coisa que me impressionou muito nesses 8 anos lá na direção foi exatamente isso que o professor Jorge falou. Eu não tinha noção da interface da justiça com a psiquiatria, porque isso é diário, né? Chegar a 1, 2, 3 pedidos de juiz, de delegado, de advogado, de família. E lá no gabinete tinha uma prática que era o seguinte, era uma resposta padrão, deve existir ainda. Era uma resposta padrão, que assim, não é, a secretária via, não é juiz, não podemos mandava a resposta padrão. Claro que isso começou a gerar uma questão, porque a situação é muito mais complexa. Então, nós começamos a adotar uma outra prática. Primeiro, a gente tinha que examinar, como o professor Jorge disse, e depois, se o paciente não estava alcançável, ligar, tentar, o professor Márcio falou a mesma coisa, tentar encontrar o paciente para descobrir se aquilo era ou não era interesse. Caso houvesse dúvidas, em algumas situações era muito claro e a gente resolvia. Então, a gente, acredito que continue funcionando assim, claro, a lei existe, a regra existe, ela está para ser cumprida. Mas, pelo interesse do paciente, a primeira coisa que a gente teria que entender é se aquele era um documento a favor ou contra, e a partir daí mudou, não tinha mais negócio. Chegou resposta padrão, chegou resposta padrão. Mas eu tive um problema com um delegado, né, que eu acabei recusando de entregar, e depois eu sofri um processo por causa disso. Então, também a gente tem que estar muito atento, já resolvi, não estou mais... Não, mas é para ver que a situação realmente ela é delicada, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, uma outra questão que eu fiquei pensando, na verdade, professor Jorge, num atendimento que eu fiz durante muito tempo, se não estaria certo ou errado. A situação foi um senhor já, faltando 1 ano e meio para ele se aposentar no serviço público, ele teve uma crise existencial, que poderia ser caracterizada como um episódio depressivo, mas muito de uma crise existencial. Ele trabalhava num órgão, ele começou a achar que aquele órgão não estava, enfim, agindo corretamente, que havia questões de corrupção e tal, e ele foi lá e pediu demissão. E aí a família achou que ele estava, né, com algum problema, porque há 1 ano e meio de se aposentar, pedir demissão e perder, né, o seu salário, etc. Bom, aí eu examinei ele, parecia um quadro depressivo, etc.
E aí eu fiz um laudo para ele. Primeiro houve todo um processo para rever a questão, para ele poder ser readmitido, né? E depois eu comecei a dar laudos sucessivos para ele, até ele se aposentar. A minha dúvida com a sua apresentação é se seriam laudos mesmo ou seriam atestados, né? Atestado. Então foi tudo errado ali. Eu dei anos de laudo e eles aceitaram e hoje ele já está aposentado. Ajudou do mesmo jeito, né? Acho que tem alguém que queria perguntar lá atrás. No momento não temos nenhuma pergunta da web. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou médico. Eu queria tirar uma dúvida, já foi parcialmente respondida em relação à documentação após o paciente falecer, que aconteceu comigo no consultório. Essa semana, na verdade, uma paciente minha, eu soube que ela cometeu suicídio. A última consulta foi há 2 meses. E um dos motivos do abandono do tratamento comigo foi a interferência da mãe. No tratamento, ela disse que não tinha condição mais, porque a mãe sempre entrava em contato comigo, foi no consultório. Parece que ela deu continuidade com outro tratamento. E aí a mãe foi essa semana no consultório, pedindo uma documentação médica, porque ela queria saber o tratamento da filha e tal. Eu até imagino que eu até trabalho com perícia, eu sei que eu não posso fazer esse tipo de documento. Existe algum amparo legal ou alguma normativa, alguma portaria do CFM, do CREMERG relacionado a esse tipo de situação? Se você teria que dar o documento para a mãe? Alguma coisa que ela esteve comigo, eu acredito que não. Para que a mãe queria esse documento? Ela não, na verdade, eu não tive contato com ela ainda, porque ela falou com a secretária. Eu vou conversar com ela ainda, até provavelmente ela está muito abalada e tal, eu não sei ainda o que aconteceu. Eu estou, na verdade, quero me resguardar até com a legislação para poder falar isso para ela, na verdade. Não, eu acho que você não tem que dar documento nenhum, não. Uhum. A não ser que fosse interesse do morto. A pessoa está morta. É difícil imaginar que haja um interesse qualquer para ajudar o morto, né? Só se fosse para ajudar o morto. Como é que você vai ajudar um morto? Já está morto. É pelo código de ética, então, médica, na verdade, que eu vou falar isso para ela, né? Exatamente. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que preservar, porque o teu dever para com o morto continua. Sim. Pela vida fora. Essa paciente foi sua, né? Foi. Então você tem dever ético para com ela, submetido ao Código de Ética Médica, o resto da vida. Mesmo morta. Daqui a 20 anos, você continua com esse dever ético. Você não pode dizer assim, bom, já morreu, então agora não faz mal, posso revelar isso ou revelar aquilo. Não pode. Até porque as duas tinham um problema, na verdade as duas tinham... Existe que provavelmente, pelo que você está dizendo, provavelmente essa senhora vai fazer mau uso desse documento. É possível. E pode comprometer a figura do morto. Sim. E o seu dever é proteger eticamente o morto o resto da sua vida. Sim. Todo paciente que você atendeu e que morreu, você mantém para com ele esse dever. Sim. Isso está no código. Tá bom? Deve ser um golpe aí da senhora, viu? Possivelmente. Mais alguém gostaria de fazer comentário, pergunta? Bom dia. Frequentemente no ambulatório nós recebemos solicitações do paciente pedindo que a gente, na declaração, cite a questão laborativa, né? Se ele pode ou não trabalhar. E, em algumas situações, para solicitação de curatela, em relação à capacidade. A gente, no ambulatório, é orientado a não colocar na declaração a questão ocupacional do paciente, se ele pode ou não, e a questão da capacidade. Eu queria saber o seguinte, você como assistente, eu sei que você não pode ser perito do seu paciente. Porém, em algumas situações, principalmente para o INSS, a gente sabe que às vezes isso ajuda, você dizer se o paciente está prejudicado funcionalmente, ocupacionalmente. Em relação a isso aí, a gente coloca, não coloca, como é que fica? Olha, essa sua pergunta é ótima. Você não é o perito do paciente, você é o médico assistente do paciente. Então você não tem esse dever. Mas se você percebe concretamente, nitidamente você percebe que se você fizer alguma menção ao comprometimento funcional, laborativo daquele paciente, isso poderá ajudá-lo, você pode escrever isso sim. Você pode escrever. No atestado que você vai dar, você pode escrever. Entendeu?
Mas isso você tem que ter certeza absoluta que vai ajudar o seu paciente. Não é porque você gosta do paciente, entendeu? Você gosta dele, então dá uma ajudada a ele. Assim já não seria muito ético, né? Você tem que ter certeza absoluta que ele merece isso, face à sua disfuncionalidade. Aí você pode escrever alguma coisa nesse sentido. Mas quem decide é o perito, não é você. O perito é que está ali para dizer se pode trabalhar ou não pode trabalhar, e por quantos dias não pode trabalhar, aposentar, enfim. Você está ali para descrever o quadro clínico. Cabe ao perito fazer esse raciocínio. Mas você pode, tendo certeza absoluta que isso é verdadeiro e que o paciente merece essa colaboração, você pode mencionar isso. Não porque, eu sempre repito isso, quando me perguntam assim. Não porque ele é bonzinho e você quer ajudá-lo. Isso aí não é ético. Ele tem que merecer efetivamente isso. Tá bom? O professor Marco Antônio Brasil quer fazer uma pergunta aqui. Já está ali, ele vai dar o microfone, por favor, para todo mundo ouvir. Dentro dessa ideia de dar o atestado para um paciente, o médico assistente, ele pode estabelecer prazo de afastamento para o seu paciente. Por exemplo, eu quero, por favor, me dê um atestado que eu não estou bem. E qual é o prazo? O médico assistente tem o direito de sugerir um prazo de afastamento? O médico tem. O médico tem o direito de fazer uma sugestão. Mas, por dever ético para com o colega que vai julgar isso, ele coloca ali, sugiro que o paciente fique afastado 30 dias. É uma sugestão para o perito. O perito cumpre ou não cumpre. O perito tem o direito de não cumprir. Ele que supostamente entende da questão laborativa. É o perito que entende disso. Não é o médico assistente que tem que se pronunciar sobre isso. Mas o médico pode sugerir. Quando eu faço um atestado e julgo que devo fazer essa sugestão, eu coloco, sugiro, sempre coloco assim, ou recomendo, né, que fique afastado pelo menos 30 dias, né, das suas atividades laborativas. Pode fazer sim, pode fazer. Tem uma outra pergunta aqui da Web, tá? Que bom que o pessoal está participando bastante, né? Numa situação em que o paciente deseja solicitar reembolso de atendimentos psicológicos pelo plano de saúde, quando o plano de saúde exige o diagnóstico do paciente, pode ser contestado e não informado? Quer dizer, o psicólogo deve ou não, pode ou não dar. Como profissional, tem um respaldo legal para não passar essa informação? Da Natália Almeida. É o psicólogo que está... Isso. É uma pergunta do psicólogo sobre se o plano de saúde solicitar diagnóstico de um paciente que faz psicoterapia, no caso. O psicólogo tem lá um diagnóstico psicológico. Então, ele vai colocar o diagnóstico psicológico, que não é o diagnóstico médico. Se o psicólogo coloca um diagnóstico médico, ele cometeu um erro. Porque só pode fazer diagnóstico médico ou médico. Agora, o psicólogo faz um diagnóstico psicológico. Eu não sei se tem um CID. Tem um CID psicológico? Pode descrever sintomas, né? Está ansioso. Isso, ele pode descrever sintomas. O paciente está assim, ele pode descrever. Mas ele não pode colocar CID 20.3, não pode. Ele não é médico. Mas se o psicólogo cometer esse engano, vai ser glosado lá, provavelmente. Vai ser glosado pelo plano de saúde. Agora, o plano de saúde você tem que atender, sim, porque quem examina isso são médicos. São médicos, não é um burocrata que examina isso, é um médico lá do plano de saúde. Né? Deixa eu só esclarecer a pergunta, porque eu entendi que é uma coisa que é comum na nossa prática clínica. Pacientes que solicitam reembolso, assim, quando eu tenho o meu paciente que está em tratamento comigo e eu encaminho o meu paciente para psicoterapia. Né? O plano de saúde, para reembolsar as sessões de psicoterapia, exige um encaminhamento, uma declaração, um relatório contendo do médico, contendo o diagnóstico nosológico pelo CID e o número estimado de sessões de psicoterapia. A pergunta é se eu posso, provavelmente a gente pode... Você pode fazer, porque isso vai chegar no plano de saúde, vai chegar no âmbito médico. O médico é que vai... É claro que vários burocratas vão ver esse diagnóstico antes, o que é errado. É errado, mas quem vai decidir isso é um médico. Então você pode fazer isso. Mas eu nunca fiz isso, Rafael. Sempre me pedem isso,
eu digo que eu examinei o indivíduo e que recomendei que ele tivesse assistência também psicológica praticada por um psicólogo. Eu digo isso. Nunca coloco o diagnóstico. Nunca coloquei. E nunca foi rejeitado. Eu coloquei. O professor Marcos no Brasil quer fazer outra colocação? Há algum tempo atrás, o Chalub me aconselhou. Se fizer, coloca a frase. A pedido do próprio. Porque com isso você se protege. Se o sujeito insistir, é importante comentar, fazer esse adicional. O sujeito insiste, não, porque lá nesse plano é assim, se não colocar eu não vou conseguir. Aí você coloca, a pedido do interessado, você pode colocar. Porque quem manda é o paciente. Se o paciente disser, pode colocar. Né? Entendeu? Mas eu nunca coloquei e nunca foi rejeitado. Na situação da clínica, sempre o mandatório é favorecer o paciente, né? Na perícia, você tem que ter neutralidade. Mas na assistência, você vai fazer aquilo que for melhor para o paciente. Se é melhor para ele, ele quer que conste o código de doença, você coloca, né? Melhor para se proteger, como o professor Marco Antônio Brasil sugeriu, né? Atesto a pedido do senhor tal, que faz tratamento, diagnóstico tal, né? Você se protege de qualquer forma. Temos mais uma pergunta da Web. Isso agora aqui vai ser uma festa. Toda essa web não vai acabar mais. Vamos ficar até a tarde. Então avisamos que essa é a última. Durante um processo de curatela, além do atestado médico, o juiz exige perícia. Afirmação. Qual documento único o senhor indicaria para que o processo fosse mais rápido? Atenciosamente, Flamínia. Quer que eu repita? Durante um processo de curatela, além do atestado médico, o juiz exige perícia. Indicaria para que o processo fosse mais rápido. Eu acho que ela está como um assistente, e aí a pessoa vai fazer para a perícia, vai fazer uma perícia, e ela quer saber qual documento seria mais importante entregar para esse documento chegar no juiz. Acho que é isso. A Flamínia fez essa pergunta? Flamínia, fala outra vez. Eu não estou entendendo, filha. Qual é o documento? O juiz dificulta um pouquinho a curatela, né? Em prol do paciente, certamente, claro. Existem famílias com boas intenções ou não. E além do laudo, além do... Ai, meu Deus, da... Perícia. Eles exigem a perícia, além do atestado que você envia, que a pessoa envia. Como o senhor indicaria um documento completo, emitido pelo médico, para que isso... Entendi. Esse documento completo não existe. Porque o juiz é obrigado a pedir a perícia. Por que ele é obrigado? Porque o juiz entende de direito. Ele não entende de medicina, de psiquiatria, de neurologia. Então ele é obrigado, por força de lei, a pedir a perícia. Ele tem que pedir a perícia. Entendeu? Então, o atestado é insuficiente, porque a lei determina que haja a perícia. Tem que haver a perícia, entendeu? Inclusive é paga pelo autor do pedido. Tem que pagar, né? A maioria das famílias procura interditar o cara para poder se beneficiar. A maioria das vezes é isso mesmo, né? Então cabe ao juiz defender o paciente disso, né? E o perito também, né? Bom, então acho que já tivemos ótima palestra do professor, muitas perguntas, né? Então, pela adiantada da hora, vamos encerrar o Centro de Estudos e avisar que na próxima semana teremos o Seminário Internacional Narrativas em Saúde, coordenado pela professora Alice Navarro de Souza e formado pela seguinte comissão organizadora: professor Ivone Cabral, professor Otávio Dumont de Serpa Júnior, do IPUB, né? E doutor Caio Faria Maia e doutora Márcia Silva. Tá? Então, eu quero agradecer à plateia, aos
participantes da VEB, né? Foi uma sessão muito proveitosa e bom dia e um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Bem, gente, último aviso, começamos às 10h15, ok? Em ponto.